Paz do Senhor, para o nosso grupo de estudo da Bíblia, né? Eu ia mandar por escrito, mas eu preferi fazer um vídeo que eu acho que vai ser mais fácil e para poder assistir e não ficar tão comprido, né? A escrita. Eu tô focada no livro de Mateus, né? E eu li Mateus, aí o capítulo 14 e o versículo 22, que é a parte onde fala que Jesus anda sobre o mar, né? É uma parte muito bonita, né? E é interessante que esses milagres, eles vêm em seguida da tristeza ali de que Jesus teve, de ter a notícia de que João Batista tinha morrido, né? Começou ali em Mateus 14, quando os discípulos foram dar a notícia, né, para Jesus que João Batista tinha morrido. Ou seja, João morreu por falar a verdade, por estar dizendo que Herodes estava errado, por confrontar a verdade, confrontar as coisas erradas. Jesus teve a sua, João Batista teve a sua morte, né? Herodes, por ego, por vaidade, por desobediência, né, e por orgulho das pessoas que estavam ali, cometeu um assassinato, que foi a morte de João. Em seguida disso, os discípulos souberam dessa morte, sepultaram João e foram contar para Jesus. Jesus, lá no versículo 13, né, Jesus ouvindo isso, ele retirou-se dali, né, num barco para um lugar deserto, ou seja, ele foi para longe, provavelmente ele queria ficar sozinho. Só que naquela época as pessoas acompanhavam ele, ficavam buscando ele, né, querendo ouvir. Então Jesus se retirou de Cafarnaum, foi lá pro deserto ali, para onde ele ficou, e as pessoas, vendo que Jesus tinha se retirado, deram a volta e foram até lá para ter com Jesus. Aí Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar aquelas multidões, né? E depois ele teve essa multiplicação e fez o milagre dos pães e dos peixes, né? Então ele ficou ali, teve esse milagre. Em seguida desse milagre, né? Aí ali no capítulo 14, versículo 22, vem do que eu quero falar. Porque seria o milagre de Jesus ter andado em cima, sobre as águas, né? E ter feito com que Pedro também andasse sobre as águas, né? Então ele andou ali, aí muitas pessoas pregam que depois que Pedro anda e Pedro olha para as ondas, para o vento, se assusta e afunda. Então geralmente essa parte da Bíblia, da narrativa ali de Mateus, fica muito sobre isso, sobre a fé, sobre isso, sobre aquilo, mas eu queria falar sobre o versículo 22, que diz assim: logo a seguir compeliu ou ordenou Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, ou seja, para voltar para Cafarnaum. Quando terminou, Jesus disse assim, ó, peguem o barco e voltem para Cafarnaum. Enquanto ele despedia as multidões. Aí eu vou ler em outra versão, que diz assim: em seguida Jesus ordenou a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele, à outra margem do lago. Ou seja, aqui ele disse, aqui já diz que ele falou, né? Ó, vão antes de mim, voltem para Cafarnaum antes de mim. Enquanto isso, ele despediria a multidão, ou seja, os discípulos não despediram a multidão, quem despediu foi Jesus. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não pediu para os discípulos, ó, despede a multidão e vamos passar para o lado de lá. Vamos voltar para Cafarnaum.
Porque Jesus se preocupa. Jesus se preocupa em saber, ele queria saber se aquela multidão estava alimentada física e espiritualmente. Eu acredito que enquanto ele despedia, ele olhava as pessoas, via as necessidades, e era uma forma dele dizer assim, vocês estão indo, mas eu estou indo junto. O meu coração está com vocês, eu estou com vocês. É igual quando a gente vai na igreja. A gente vai na igreja, a gente louva, a gente ouve a palavra, a gente se enche, né? A gente se emociona. Pelo menos é assim que é para ser, né? Então, a gente agradece, a gente pede, a gente adora, a gente faz o nosso culto racional a Deus, a gente faz tudo isso. Tudo isso a gente faz. E na hora que a gente vai embora, a gente tá saindo, aí a gente se despede do irmãozinho, dá um abraço no pastor, vê a irmã lá, que é a levita, fala com ela, se despede de todo mundo. E nesse momento eu acredito que aqui, no capítulo 22, Jesus disse assim, eu é que estou despedindo vocês. Eu sei o que cada um foi alimentado aqui espiritualmente. Eu sabia do que cada um estava necessitando e te enchi. Se tu soube aproveitar, eu te enchi, vaso. E agora eu estou despedindo vocês porque eu quero dizer assim, eu gostei que vocês vieram até mim. E agora eu vou despedir vocês e vou com vocês, eu cuido de cada um. Vocês vão, mas a minha palavra está cheia no coração de vocês. Vocês estão indo embora, mas vocês já estão alimentados porque eu cuidei. E é assim que tem que ser. A gente tem que ir para a igreja e saber que a gente está voltando alimentado de Jesus. A gente está cheio do amor dele. E é assim que tem que ser. O cuidado de Deus, assim, cada versículo que eu leio da Bíblia, cada partezinha que eu estudo, eu vou imaginando Jesus, sabe? Por que Jesus fez com que Mateus escrevesse isso? Por que isso foi importante ficar aqui? Né? Aqui eles podiam ter dito, né, que eles foram para o outro lado e aí foi despedido das multidões e aí subiu no monte para fim de orar sozinho, tal e tal. Mas não, aqui ele fala que foi ele que despediu as multidões. Eram sim mais de 5.000 homens e mais mulheres e crianças, mas foi ele que despediu. Foi ele que cuidou de cada um na hora de ir embora. Então, pode ser que eu esteja errada, mas se até peço, se vocês tiverem uma outra visão, me falarem também, mas essa parte do versículo 22, quando diz que ele despediu as multidões, ele foi lá dizer, obrigada por terem vindo, foi um prazer estar com vocês. Então, foi ele que cuidou. Tá bom? Essa é meu estudo, meu devocional desse dia, tá? E eu queria compartilhar com vocês. Beijo.